Graça e paz, irmãos. Amém. Prazer estar com os irmãos novamente e vê-los, né, e poder compartilhar com vocês. Trazemos o abraço a todos os irmãos, nossos irmãos lá de Assunção, no Paraguai. Também está minha esposa, a Karine, conosco. E vamos estar alguns dias com vocês, né? Fica de pé, amor, por favor. E a Karine também, para que os irmãos não o conheciam, né, ainda. É um prazer estar com vocês, celebrando uma festa, não é verdade? Amém. Paulo diz, celebremos festa. Amém? Amém. Com os pães, né, da palavra sem fermento, né, da sinceridade e da verdade. Sim, que é um prazer imenso estar com os irmãos, depois de um ano, praticamente, né? E poder continuar sempre contando com a oração de vocês, pela obra que nós temos também a responsabilidade e o compromisso lá no Paraguai, com o propósito, assim como todos nós aqui, de seguir sempre crescendo, né, nos ministérios, crescendo no ensinamento da palavra, crescendo também em número, crescendo em novas congregações. E esse tem sido o nosso desafio também com relação à obra no interior do Paraguai, aonde quase ninguém praticamente quer ir pelo sacrifício, pela renúncia e pelo investimento também, né? Onde nós não temos um retorno econômico, mas temos um retorno em vidas que são transformadas e alcançadas pelo Evangelho de Cristo, né? Pessoas que realmente saíram das trevas, da escuridão tremenda, e nós podemos ver que no decorrer dos anos vão crescendo no Senhor e também vão tomando a mesma fé, o mesmo propósito de levar a palavra de Deus. E eles, como falam somente em Guarani, eles mesmos, né, como aqueles que vão ser os que vão evangelizar, ensinar a palavra e preparar aqueles que vêm recebendo o Evangelho de Cristo no seu idioma, praticamente, né? Porque geralmente quando a gente fala do Paraguai, a gente crê que só tem é só o espanhol, né? Mas nós mesmos como pastores temos uma grande dificuldade, eu especialmente, a minha esposa também, quando nós vamos no interior, de comunicação com eles, porque eles entendem um pouco de espanhol, mas não falam. Então a gente fala às vezes por sinais, né? Mas é importante saber que Deus tem levantado pessoas, o pastor Domingos especialmente, né, que tem enviado um abraço muito grande aos irmãos, realmente tem um amor imenso. Ele prometeu que na próxima oportunidade que nós viermos, que ele também com a sua esposa vão estar conosco. Tem sido o nosso apoio, o braço direito, né, lá no Paraguai, especialmente em Mujapé, no interior, na obra que nós temos lá. E agora ele está viajando para lá, para passar uns 15 dias com os irmãos, cada 22 dias ele viaja para lá. É um trabalho realmente de muito sacrifício, mas que nós vemos o fruto, né? E temos realmente nos regozijado em Deus pelo fato de que Ele tem sido fiel, né? E tem cumprido a sua palavra. Temos visto a sua mão, a sua misericórdia em tudo aquilo que nós temos determinado, e realmente é algo muito importante dentro do que é a determinação, a nossa determinação e a nossa fé também em Deus, e as nossas orações para que Deus realmente continue fazendo aquilo que Ele nos enviou para fazer. E contamos com a oração dos irmãos sempre. Amém? Assim que não se esqueçam de nós, orem sempre. Capiatá também, né? O irmão Carlos, que é um irmão realmente que Deus tem usado tremendamente naquele lugar para curar enfermos, libertar, para fazer tantas... Deus tem feito milagres extraordinários através desse irmão naquela cidade. Uma cidade que está a 23 quilômetros de Assunção, onde nós temos levantado um templo e tem crescido mais de uma forma muito mais do que Assunção, pelo fato de que os irmãos, como vocês aqui, todos moram perto, né, da igreja, e nós estamos preparando um templo que praticamente é o dobro do que nós tínhamos. Já levantamos as paredes, mas o mais importante são os elementos, as vidas que Deus tem levantado naquele lugar de uma forma tremenda, né? Um grupo de jovens que tem trabalhado, os irmãos diáconos que têm sido consagrados também têm se levantado de uma forma tremenda.
E realmente Deus tem feito muitas coisas, grandes coisas. Os irmãos estão numa felicidade tremenda, né? Numa alegria, num entusiasmo, porque vê que a palavra de Deus realmente tem poder e ela se cumpre quando nós cremos e quando nós anunciamos e quando nós declaramos aquilo que Deus tem falado em sua palavra, ela se cumpre. Realmente temos visto, né, através deles, realmente Deus tem feito um desafio tremendo lá com relação a sair, levar a palavra, pregar o evangelho, né, buscar as vidas. Tem vindo todo tipo de pessoas, né, metidas nas drogas, pessoas oprimidas, amarradas por Satanás. Alguns foram libertos e ao ser libertos muitos outros vieram através deles. E temos realmente visto grandes coisas. Eles enviam realmente um abraço, são irmãos muito, né, que têm um carinho imenso por vocês e através de nós também, né? Eles enviaram esse abraço, esse carinho a todos os irmãos, né? E o irmão Carlos, se Deus quiser, vamos vir com ele em outra ocasião também. É outra bênção que nós queremos trazer aqui para compartilhar com vocês, né? É realmente uma pessoa muito especial, que Deus tem feito algo tremendo na sua vida e também através dele naquele lugar. Então, o nosso abraço a todos os nossos irmãos, né? Nós estamos representando aqui, sempre como muitos de vocês têm desejo de ir e vir, mas não é tão fácil, né? A gente vem mesmo porque temos esse desafio também de ver os irmãos e compartilhar, ver os nossos familiares também, cada ano praticamente a gente vem, e realmente é um prazer estar com vocês. Antes que os irmãos perguntem, nós ficaram até o dia 26 aproximadamente por aqui, né, por São Paulo. Vamos também ao interior, talvez, né, temos uns desafios para levar adiante nesses dias. Muitas coisas para poucos dias, né? Mas é um prazer estar com vocês e celebrar com vocês essa festa, esse culto ao Senhor e também poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Amém? Bom, Jeremias, capítulo... Você quer que comece por onde? Ah, claro. O pastor Josnel também, né? Envia um abraço imenso aos irmãos. Ele está em outra igreja, né? Que é em Capiatá também, mas em outro lugar. Também envia um abraço para os irmãos, ele, a sua esposa, né? Ele também era outro que tinha muita vontade de vir, mas infelizmente pelos compromissos, ele está me suprindo lá agora, né? Tanto nas igrejas onde nós ministramos, ele está me cobrindo lá. Assim que há muitos irmãos, né? Graças a Deus tem levantado realmente muitas vidas preciosas que têm se levantado. E eles me falaram, se você quiser ficar até 6 meses lá, pode ficar. Mas nós não vamos ficar. Nós temos muito o que fazer lá também. Alguns, né? Outros já reclamam antes de sair. Bom, Jeremias 51. É uma palavra que... É uma palavra profética que está dirigida a Ciro, né? Mas se aplica muito bem a todo aquele a quem Deus quer usar. Amém? Capítulo 51 de Jeremias, versículos 19 e 20. Ele diz assim: não é semelhante a este a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos exércitos, esse é o seu nome. Tu és o meu martelo e as minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei reis. Tu és o meu martelo, meus instrumentos, o meu instrumento de guerra. Na verdade, Deus, a todo aquele que se dispõe, a todo aquele que Ele chama e aceita o seu chamado, se transforma numa ferramenta, em uma arma de guerra, em um instrumento de honra nas mãos de Deus para realizar o seu e cumprir o seu propósito. Também vamos abrir em Romanos capítulo 6. Por que o diabo tem que chamar os seus servos, né, súditos, aqueles que ele usa de forma direta de instrumentos, de cavalo? Porque ele se crê no direito de tomar essas pessoas e usar essa expressão.
porque assim é como o diabo utiliza as pessoas. Ele se crê no direito de usar e abusar das pessoas. E muitos foram amarrados por Satanás e viveram oprimidos pelo diabo, sendo usados por ele para fazer coisas horrendas, coisas terríveis, coisas baixas, destruição, né? Muitas vezes até a morte. Por que razão? Porque o diabo se crê no direito de usar e abusar das pessoas. E realmente ele tem feito isso na vida de muitos de nós que no passado não conhecíamos a verdade, não tínhamos o conhecimento do Evangelho de Cristo. E por essa razão o diabo usou e abusou de muitos de nós. Pela nossa ignorância, pela nossa cegueira espiritual, pela nossa falta de entendimento, pela nossa falta de resposta ao chamado de Deus. Por que não, da mesma maneira como muitos de nós estivemos tão escravos pelo diabo, usados por Satanás como instrumento para destruição, para tanta desgraça, né? Por que não colocarmos na mão de Deus, não colocarmos nas mãos de Deus, para que nós possamos ser aquilo que Deus disse, que Ele faria de nós, seu martelo, seu instrumento de guerra, né? A sua arma de guerra. Por que razão? Porque nós como igreja, em condição de igreja, somos aqueles a quem Deus tem aqui na terra para usar, para realizar o seu propósito e levar adiante a sua obra. Capítulo 6 de Romanos, Paulo diz exatamente isso, que da mesma maneira, como nós no passado nos apresentamos à iniquidade, ao pecado, capítulo 6, versículo 13, diz, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Amém? Nós estamos celebrando hoje a nossa vitória, a nossa ressurreição em Cristo. Estamos celebrando a nossa vitória nele. Diz a palavra, assim como apresentastes os vossos corpos, né, os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém? Deus nos fez em Cristo para que nós possamos ser instrumentos de justiça, para levar a sua glória, para levar o seu reino, para ser martelo, para quê? Para destruir as obras de Satanás, para destruir o reino das trevas, para impedir ao diabo que siga fazendo aquilo que ele veio fazer nessa terra, roubar, matar e destruir. E somente nós, a igreja, no poderoso nome de Jesus Cristo, na autoridade do Espírito de Deus em nós, temos poder para destruir e para desfazer as obras do diabo. O reino das trevas tem que ser destruído, tem que ser desfeito, tem que ser resistido por nós. E nós temos essa autoridade dada por Deus quando nós apresentamos os nossos membros a Deus. Não mais a iniquidade como instrumento da iniquidade e porque o diabo use nossas vidas, como antes o fazia, pela nossa ignorância e pelo nosso pecado. Mas agora diz ele, como vivos entre os mortos, e vossos membros, disse, apresentai-vos. Eu tenho que me apresentar a Deus, tenho que apresentar os meus membros como instrumentos de justiça, de bênção para Deus, não mais como instrumento do pecado, mas como instrumentos da justiça. O que é a justiça de Deus? É cumprir aquilo que Deus quer cumprir na terra. Deus disse que nós devemos buscar primeiramente que coisa? O reino de Deus, e o que mais? E a sua justiça. Nós devemos buscar o reino de Deus, a sua justiça sobre nossas vidas. O que é a justiça de Deus? É fazer aquilo que Deus tem determinado, aquilo que é a sua vontade. Esse mundo está cheio de injustiça. Por que razão? Porque o mundo está debaixo da vontade permissiva de Deus, não debaixo da vontade perfeita de Deus, da vontade que Deus quer realizar nessa terra. A sua vontade, para que seja realizada em nós, em mim, em você, nós temos que apresentar-nos a Deus como instrumentos de justiça. Faça em mim, ó Deus, a tua vontade. Faça em mim, cumpra em mim o teu propósito, o teu desejo. Deve ser a nossa oração contínua. Não mais aceitar os nossos corpos, nossos membros, como instrumento da iniquidade e do pecado. Rejeitar as obras das trevas e revestir-nos das obras da luz e da palavra, das armas da luz. Resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Tomarmos das armas que Deus tem colocado em nossas vidas e tem dado a nós como uma ferramenta, como instrumento poderoso para a sua glória. Todo aquele que se apresentar a Deus e que se dispor em suas mãos, Deus vai usar. Capítulo 22 de Mateus. Nós temos uma palavra aqui
que para mim pessoalmente é a parte principal, é a coluna vertebral com relação ao chamado de Deus. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos são chamados a ser instrumentos de Deus. Desde a nossa conversão, eu creio que todos vocês aqui têm ouvido não sei quantas centenas de vezes acerca do que Deus quer fazer na tua vida. Que Deus quer que você seja um instrumento de honra, um instrumento de glória, um instrumento de bênção, um instrumento de edificação, um instrumento de salvação, um instrumento de redenção, um instrumento de restauração na vida das pessoas. Por que muitas vezes isso não chega em nossas vidas? Porque demora, o processo muitas vezes é tão lento. Pelo fato de que nós escutamos o chamado de Deus e não fazemos caso. Não tomamos em consideração aquilo que Deus fala. Somos tardos para ouvir, lentos para ouvir. Somos muito devagar para responder ao chamado de Deus. Deus chama, né? Tipo Moisés. Deus o chamou, praticamente o criou com um propósito. O livrou desde o seu nascimento, praticamente livrou da morte. Deus tinha um propósito em sua vida. Esse propósito somente Moisés foi entendê-lo depois de quantos anos? Quase 80 anos, né? 80 anos. E ainda assim, quando Deus diz, Moisés, eu vou te enviar ao meu povo para tirá-lo da escravidão, porque tenho escutado o seu clamor. E vou usar a tua vida como instrumento para tirá-lo daquele lugar, do forno do Egito, da escravidão do Egito. E Moisés duvidou como muitos de nós. Senhor, envia a quem deves enviar, contando que não seja eu. Né? Salva por quem deve salvar, não por mim. Por que razão? Porque nós começamos a dar desculpas. É muito lindo ver essas palavras de Deus como profecias, como uma palavra profética para nossas vidas. Por que razão? Porque se aplica em nós, a todos que fomos transformados pela graça, redimidos pelo sangue de Cristo, lavados pelo sangue do Senhor. Todos nós temos esse chamado de apresentar os nossos membros como instrumentos para que Deus possa usar. Eu e você fomos chamados para ser instrumentos de Deus. Mas nós devemos apresentar-nos diante de Deus, escutar o chamado e apresentar-nos. Assim como fez Isaías, quando reconheceu o seu pecado, reconheceu a misericórdia de Deus, o seu perdão, a sua purificação. Para que fomos purificados? Para que fomos redimidos? Para que Deus nos salvou, nos chamou das trevas para a luz? Para que Deus fez uma obra tão gloriosa de redenção e de salvação? Foi somente para que nós escutássemos e fôssemos partícipes da salvação e ficássemos assim, sem fazer nada? Não foi para isso, diz a palavra, capítulo 22 de Mateus. Há um convite tremendo de Deus, ou desse pai de família, que convidava os seus amigos allegados, íntimos amigos, a quê? A participar das bodas do seu filho. E enviou os servos a chamá-los, a dizer, bom, é o momento, né? Já está tudo preparado, venham, está tudo consumado. É interessante que nós escutamos sempre isso, que tudo está consumado. O que Deus queria fazer, o que Ele quer fazer em nós, está consumado. Nós temos que andar em fé, aceitar, receber o chamado de Deus em nossas vidas e andar nele, andar na luz, andar no Espírito, andar na palavra, andar em nosso chamado. Diz a palavra que Ele mandou chamá-los. E diz a palavra, enviou seus servos para convidar os convidados especiais. E diz a palavra, versículo 3, Ele enviou seus servos a chamar os seus convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Eles não aceitaram o chamado. Não aceitaram o chamado. O que fizeram? Começaram a dar desculpas. O que mais existe na igreja se chama desculpa. Desculpas e desculpas e desculpas. Me desculpa, mas, dizia comprei um campo e tenho que vê-lo. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando dos servos, os ultrajaram e mataram.
Ou seja, cada um devo desculpa. Comprei um campo, devo vê-lo. Me casei, devo desfrutar da lua de mel. Outro, comprei uma junta de bois, devo experimentá-los, devo ver se está bom. Cada um fugiu para a sua, dando uma desculpa. Cada um foi para o seu lugar. E geralmente é assim. Nós lançamos desafios como pastores. Pregamos, ensinamos, orientamos, mostramos pela palavra, comprovamos pela palavra de Deus. Mas, ao sair desse lugar, todos ou muitos voltam para as suas desculpas. Eu não posso, porque tal coisa. Eu não posso ser instrumento de Deus, porque tal coisa. Porque eu não tenho tempo, porque eu me casei, né? E leva um tempo para ajeitar essa situação de casamento, até que eu possa me colocar na posição que devo, para que Deus então possa usar-me como instrumento. Outros, já estou muito velho, já isso é para o jovem, não é para mim. Outros, eu tenho muito problema no meu casamento e não posso resolver esses problemas, assim que Deus vai esperar. Está muito bem que Ele tem um chamado para a minha vida. E dessa forma, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos? São aqueles que aceitam o chamado e que dizem a Deus, assim como diz Paulo, apresentai os vossos membros como instrumentos de justiça. Não mais como instrumento do pecado, não mais com desculpas. Há tantas pessoas preciosas que foram chamadas por Deus para coisas realmente extraordinárias. E o extraordinário fica esperando. Por que razão? Porque nós damos desculpas. Nos acostumamos assim. E nós vemos irmãos envelhecerem na igreja, envelhecerem fisicamente, envelhecerem espiritualmente, envelhecerem. Os seus filhos nascem, crescem, se casam, e eles seguem na mesma condição, sempre esperando ou dando desculpa. Não é o meu tempo, né? O meu tempo ainda não é chegado. E quando vai chegar nosso tempo? Jesus disse, o vosso tempo sempre está aí, né? Sempre é tempo. O nosso tempo é sempre, é hoje, não é amanhã. E nós damos desculpa. Não, porque eu não posso ainda tenho que ajeitar tal coisa, eu tenho que pôr em ordem tal coisa. E o diabo nos tem amarrado por semanas, por meses e por anos, sem que nós façamos nada. Quando vamos fazer, o diabo se encosta e diz, você não pode. Por que razão? Porque você tem tal coisa que arrumar na tua vida. Não é para você isso. E nós começamos a dar desculpas a Deus, aos irmãos, aos nossos líderes, aos pastores, e nós não caminhamos para nenhum lado, ficamos presos. Por que razão? Porque nós cremos de que não é para nós. Nós somos chamados, mas essa palavra não é para mim. Eu costumo dizer que há muitas pessoas que vão ao inferno porque são muito generosas. A palavra nunca é para eles, sempre é para os outros, né? Se a minha sogra estivesse aqui, uma pena que justo hoje não veio meu filho. Essa palavra é para ele e para nós. É incrível, né? Há um grupo de pessoas na igreja que nunca se tomam por aludidos, nunca é para eles, né? Sempre é para outra pessoa, sempre é para outra pessoa. É uma pena, né? É uma pena, hoje de manhã é uma pena que não veio tal pessoa, porque essa palavra era para ele, se ele tivesse escutado. Não, a palavra é para você que veio hoje, para você que veio de manhã, para você que vai vir o próximo domingo ou a quarta-feira. A palavra sempre vai ser para mim, para você, para nós, a palavra é para nós. Eu sou esse que Deus diz aí, né? Você é meu martelo e meu instrumento de guerra. A você que eu quero usar. Não demos desculpa a Deus, mas nós falamos, não é para mim, né? Eu sou muito jovem ainda. Nunca é muito cedo para se entregar ao propósito de Deus, nem nunca é muito tarde para se entregar ao propósito de Deus. Nós temos que aprender isso, meus irmãos. Deus quer usar nossas vidas como instrumentos nessa terra. Ele não quer usar a alguns, Ele quer usar a todos, aqueles que se disponham e deixem de dar desculpas. Qual é a tua desculpa? Há tantos anos, né? Há irmãos que vêm dando desculpas. Não porque ainda não é o tempo. Não porque ainda não chegou a hora. Não porque ainda tenho que ajeitar tal coisa. Não porque eu me casei, né? E ainda tenho que me adaptar no meu casamento. Em vez de usar tudo aquilo que Deus colocou à tua disposição para servir a Deus. Porque é isso que Deus quer.
que todo o nosso corpo, todo o nosso espírito, toda a nossa alma, todo o nosso ser seja santificado, plenamente preparado. Para quê? Santificado, preparado, disposto, para que quando Ele venha, nós estejamos completamente preparados como instrumentos. Mas enquanto Ele não vem, nós buscamos que Cristo venha, esperamos que Ele venha, mas Ele não virá ainda. Por que Ele não virá ainda? Porque uma das razões é, ou somos nós mesmos. Há tantos filhos de Deus, tantos cristãos nessa terra, que realmente não estão preparados, absolutamente não estão preparados para enfrentar aquele dia. Que não será um dia tão fácil como muitos pensam. Será um dia realmente de prova. Uma prova que será de fogo. Não será uma prova tão fácil. A maioria dos homens, a maioria das pessoas dos crentes não estão preparados. Se nós estamos preparados para enfrentar o juízo ou o tribunal de Cristo, quando nós vamos nos preparar? Quando vamos estar preparados para ser esses instrumentos de Deus e realmente possamos, o dia que Ele nos chama, nós possamos entrar no reino de Deus, como diz o apóstolo Pedro. Se nós somos instrumentos de Deus, e se nós estamos preparados, e respondemos ao chamado de Deus, deixamos de dar desculpas, porque a desculpa é a pior praga que existe na igreja. Desculpas. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Qual é o propósito de Deus? Que nós estejamos sempre preparados, dispostos para toda boa obra, como instrumentos na mão de Deus, preparando as nossas vidas. O instrumento somos nós mesmos. Não é só os nossos bens, somos nós mesmos, o instrumento de Deus, e devemos estar preparados para que Ele possa usar-nos. Diz a palavra, capítulo 1 de 2 Pedro. Diz assim, o versículo 5, e vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, toda atenção, todo cuidado, acrescentai a vossa virtude, a vossa fé, a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal, amor de Deus, caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação, o vosso chamado, a vossa eleição. É dizer, cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou como instrumentos em suas mãos. Diz a palavra, porque diz, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amplamente concedida a entrada no reino eterno. Nós temos a opção, entrarmos apertadamente no reino de Deus ou entrarmos amplamente. O que quer dizer isso? Com graça de sobra, com a glória de Deus em nossas vidas de sobra, com a fé de sobra, abundando em tudo aquilo para o qual Deus nos fez. Que glorioso! Quando o Senhor Jesus Cristo vem e nos ache servindo em plenitude, não a meia, pela metade, mais ou menos, dando desculpa. O Senhor tarda em vir. Vamos aproveitar então para beber, para comer à vontade, para gozar da vida, experimentar o mundo e as coisas que Ele oferece. É assim que muitos, o Senhor vai encontrar essas pessoas dessa forma. Na bebedice, na glutonaria,
na embriaguez da palavra e nos cuidados com as coisas dessa vida. Enquanto nós somos chamados para ser instrumentos limpos, idôneos, preparados para toda boa obra, ferramentas úteis nas mãos de Deus, instrumentos precisos através do qual Deus pode operar sem dificuldade, instrumento para a honra, aonde Ele vai ter a satisfação de dizer-nos: vem, servo bom e fiel, sobre pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria, entra no reino do teu Deus e desfruta de tudo aquilo que eu tenho preparado para ti desde antes da fundação do mundo. Instrumentos de honra, não instrumento para desonra, para vergonha. Somos nós quem escolhemos ser vasos de honra, instrumentos para honra ou instrumentos para desonra. Numa casa grande, diz Paulo a Timóteo, há uma infinidade de utensílios. Uns são para usos vios, outro para usos honrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, nós vivemos num mundo hoje em que os crentes não querem renunciar a nada, aonde nós temos uma alta exigência da nossa parte para com Deus e uma pouca entrega da nossa parte a Deus. Queremos muito, damos pouco. Queremos no direito de reivindicar todas as coisas, todos os direitos e ainda de sobra, sem mover sequer nada da nossa parte. O que quer dizer? Quando eu digo de que nós temos que renunciar muitas coisas, e que o Evangelho, a base do Evangelho se chama renúncia, do começo ao fim, de que nós temos que renunciar às nossas desculpas, inclusive muitos dos nossos prazeres, algum tempo do nosso sono, muito da nossa comodidade, porque eu creio que a prosperidade realmente pode ser uma bênção para muitos crentes, mas tem sido uma maldição para muitos, que têm se amarrado cada vez mais e têm a sua vida como instrumento tem se tornado cada vez mais estéril, cada vez mais distante do propósito. E ainda que Deus queira usá-los, já não dispõe mais de tempo. Por que razão? Porque o seu tempo, a sua oportunidade está ocupada com as coisas da terra. Parece que nós fazemos exatamente o contrário daquilo que a palavra diz. Quando diz a palavra: olhai por vós mesmos, que os vossos corações não se carreguem, não se enchem de glotonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha aquele dia de improviso sobre vós, na hora que vocês não pensam, na hora que vocês não souberem, na hora que vocês não estiverem nem sequer esperando, porque vai ser assim. A onda de tanto crescimento e paz universal, para o qual nós estamos caminhando, porque o mundo inteiro busca isso, estabilidade, riqueza, soluções a todos os problemas do homem, na saúde, na ciência, na tecnologia, em todas as coisas. Hoje nós mais do que nunca temos tudo à nossa disposição, tudo. Hoje em dia as pessoas caminham através de máquinas, respiram através de máquinas. Todo tipo de próteses, para tudo. Ou seja, a ciência de uma forma tremenda tem avançado. E nós caminhamos para um bem-estar cada vez maior. E através desse bem-estar também vem o grande sono da igreja. A despreocupação com as coisas de Deus, a despreocupação de buscar de Deus, a despreocupação de depender de Deus, a despreocupação com as coisas eternas, de pensar e buscar as coisas que estão lá de cima. A maioria das pessoas estão mais preocupados com as coisas desta vida, ainda que nós precisamos das coisas desta vida para viver. São necessárias, mas nossos corações não podem permanecer, ficar, se casar, estar amarrados, presos às coisas desta vida. Há um engano tremendo, onde as pessoas se preocupam somente consigo mesmas, se esquecem
se esquecem do principal, se esquecem do seu chamado, se esquecem da sua vocação, se esquecem de investir tempo, dedicar-se ao seu chamado, como diz Pedro. E o que acontece? Nós dormimos espiritualmente, caímos num profundo sono, aonde estamos só pensando em nosso bem-estar, somente em nós. Quando Deus nos chamou para ser instrumentos em suas mãos, se nós perguntarmos, irmãos, qual é a grande ou a fundamental diferença entre a igreja de hoje e a igreja do princípio? É muito simples. Eles se entregaram de corpo e alma a uma causa. Entregaram seus bens, entregaram seu tempo, entregaram as suas vidas, entregaram tudo. Não foram parcialistas. Hoje nós entregamos tudo à prestação, em vários pagamentos, né? Vamos dando parte de nós. Procuramos dar o mínimo de nós, ainda que a exigência é muito alta. Eu não quero dizer que nós fomos chamados para fazer barganha com Deus, não estou falando disso. Eu estou falando de que nós temos que cumprir a nossa parte para que Deus cumpra a sua parte em nós. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. E a razão pela qual Deus o chamou para ser instrumento em suas mãos é porque Ele quer dar a oportunidade, dar-nos a oportunidade de enriquecer-nos nessa vida espiritualmente, enriquecer-nos em boas obras, enriquecer-nos em conhecimento, enriquecer-nos em revelação, enriquecer-nos em comunhão com Ele, enriquecer-nos com relação às coisas futuras que Ele tem preparado para nós. Não as futuras dessa vida, senão as futuras eternas. Estão guardadas, reservadas para nós nos céus, diz a palavra. O apóstolo Pedro diz: procurai com diligência. Muitos de nós corríamos muito bem. Logo começamos a tropeçar com o casamento, com os filhos. Começamos a tropeçar com o ganho de dinheiro, né? Com o bem-estar econômico, buscando isso como um fim em si mesmo. Deus tem que esperar e esperar e esperar que os seus instrumentos se limpem de muitas coisas. Muitos são chamados ao ministério, chamados ao serviço, chamados à entrega, chamados a buscar, chamados a levar o reino de Deus. Quantos vão? Quantos foram? Qual é a razão? Desculpas. Todos nós temos desculpas. Ah, não, eu estou assim por causa do meu marido. Ah, estou assim por causa da minha esposa. Ah, estou assim por causa dos meus filhos. Ah, estou assim por causa dos irmãos. Ah, estou assim por causa disso ou por causa daquilo. Nós damos desculpas. Isso faz com que nós fiquemos atrofiados espiritualmente e não nos convertamos em um instrumento que Deus requer que nós sejamos, ou Deus quer que nós sejamos. Instrumento para a honra, instrumento para a sua glória. É maravilhoso ter um culto como o que nós temos, de louvar e adorar e ministrar e servir. E deleitar-nos em Deus e glorificá-lo com nossa boca e com nosso coração, e chorar diante dele, derramar o nosso coração. Mas eu costumo dizer o seguinte: nós temos que ser consequentes. Não pode ficar só nisso. Não pode ficar só aqui. Esse mover de Deus tem que ser utilizado como um canal para que muitos de vocês não só se emocionem, mas se entreguem ao chamado para ser instrumentos de Deus. E vencendo o pecado em suas vidas, vencendo o mundo e vencendo as barreiras humanas, físicas, mentais, que se interpõem em nosso caminho, muitas vezes, para que nós não façamos aquilo para o qual fomos chamados. E hajamos e possamos agir, não em base ao sentimento somente, senão em base ao chamado,
ao propósito de Deus, ao propósito daquele que cumpre todas as coisas em todos, conforme o desígnio da sua vontade. Mas nós temos que responder a esse desígnio, temos que aceitar esse desígnio de Deus, temos que recebê-lo e temos que entregar-nos, como diz Paulo. Entregai vossas vidas como instrumentos para a justiça. Cumpra-se em mim a tua vontade. Cumpra-se em mim toda a justiça de Deus. O que é cumprir a justiça de Deus? Aquilo que Deus falou, aquilo que Deus determinou, que Ele faria em nós e através de nós. Quanto tempo Deus ocupa na tua vida durante a semana? Quanto tempo? Quanto tempo você pode dizer, eu sou instrumento? Eu digo sempre de que muitos de nós estamos no caminho dos dons espirituais, buscando, desejando, anelando, procurando, pedindo, orando, buscando de Deus. A minha pergunta sempre será a mesma: para quê? Para dormir cada noite, chegar do trabalho, estou cansado, me jogo na cama e passar vendo televisão, ou passeando de shopping em shopping, ou fazendo lazer e vida social? Para que nós queremos os dons espirituais? Qual é a meta principal da nossa vida? Qual é a nossa visão? Qual é o nosso propósito? Eu quero que Deus me use. Para quê? Em que você quer que Deus te use? Qual é a visão de vida que você tem? Qual é a visão ministerial que você tem? Qual é o chamado que você tem? Quantos anos Deus tem que esperar-nos até que nós estejamos maduros para dizer a Deus, bom, esse é o meu momento. O momento de muitas pessoas passaram, simplesmente por quê? Porque fizeram barganha com Deus. Não é o meu tempo, não é a minha hora. Sabe, irmãos, a nossa hora é desde o momento em que nós nos convertemos. Aí começa a nossa hora e o nosso tempo. Não é depois que nós estamos velhos, cheios de reumatismo, de dores por todo lado, né, onde já é demais perguntar, irmão, como é que você está? É melhor perguntar, irmão, onde é que dói hoje? Porque dói por todo lugar, todo lugar. Quando o dia amanhece bem a perna, dói a cabeça, quando a cabeça não dói mais, dói o braço, quando o braço não dói mais, dói as costas, quando não dói mais as costas, dói os pés, e assim vai. Há pessoas que os anos passaram por eles e não perceberam. O que fizeram das suas vidas? Foram instrumentos na mão de Deus? Foram martelo, instrumento de guerra? Fizeram a guerra do Senhor, a batalha do Senhor? Gastaram seus anos batalhando no reino de Deus, buscando vidas para o reino de Deus, edificando vidas para o reino de Deus, profetizando a glória de Deus e levando esta glória e dando testemunho de quem vive na glória? É muito fácil, como Israel, ser partícipe da glória que se manifestou sobre Moisés, assistir tudo aquilo e alegrar-se e glorificar a Deus, e logo ao sair dessa glória voltar novamente à rebelião, voltar novamente à sua posição de incredulidade, duvidando de Deus em cada passo que dava. Está Deus entre nós? Aonde está o Senhor? Por que Ele não se manifesta? Por que Ele isso? Por que aquilo outro? Por que não faz isso? Por que? Aonde está Deus? 10 vezes tentaram a Deus em solidão da palavra, perguntando aonde está? Está Deus entre nós? Não podemos ser daqueles que só andam pelos sentidos, mas aqueles que andam pela fé na palavra, pela fé na promessa, pela fé naquilo que o Espírito Santo diz, aquilo que o Espírito Santo revela, aquilo que Ele fala em nosso interior, e cremos contra ventos e maré, e contra o vento e contra toda tempestade, contra tudo aquilo que venha sobre as nossas vidas, permanecermos crendo, firmes, determinados a alcançar e ser aquilo para o qual Deus nos chamou. Alguns desde a sua infância. Desde a sua infância. Deus os separou, chamou. O problema é quando eles começaram a ter entendimento, começaram a se ocupar com os negócios dessa vida. Começaram a preocupar-se consigo mesmo, com os seus negócios, com as suas coisas.
Há irmãos de quem nós esperamos como pastores muitas vezes. Infelizmente, quando chega a hora dos frutos, como diz Deus, dão frutos amargos e não doces. Uvas agras, né? Amargas e não doces. Quando chega o tempo de amores, o tempo da entrega incondicional, de ser aquele instrumento glorioso nas mãos de Deus, eles estão apaixonados por outras coisas. Estão apaixonados por outros negócios da vida. E logo Deus passa a ser secundário, terciário. Aonde está Deus na vida de muitos irmãos? Que lugar ocupa? Isso só você e eu podemos determinar. Ele terá o lugar que nós dermos. Se nós apresentarmos, como diz a palavra, nossos corpos como instrumentos de justiça, não como instrumentos da iniquidade, mas como instrumentos da justiça, Deus vai usar nossas vidas para fazer coisas tremendas, maravilhosas. Isso tem sido profetizado aqui uma e outra vez, tem sido declarado, tem sido pregado, tem sido ensinado. Aqui tem vindo muitas pessoas e tem falado a mesma coisa, sem ter nenhuma relação uma com outra. Qual é a razão? A razão é uma só. Esta é a realidade de Deus no mundo espiritual. Mas esta realidade tem que ser transferida para aqui, para nós, para mim, para você hoje. Nós temos que responder. Na verdade, todas as promessas de Deus são em Cristo, sim, e por Ele, amém. Nós temos que dizer amém aqui na terra. Assim seja. Faça-se a tua vontade na minha vida. Faça-se a tua vontade aqui na terra, como nos céus. Cumpra-se em mim. Nós temos que responder. Quantos profetas fujões Deus teve, né? Jonas, vai a Nínive e declara. Jonas correu, né? Foi para outro lado. O que Jonas deu? Desculpa. Eu sabia. Nós sabemos muitas coisas, esse é o nosso problema. Nós sabemos. E apesar de sabermos, ainda nos rebelamos. E somos duros com Deus com relação ao seu chamado para as nossas vidas. Ele diz, você é o meu instrumento, o meu martelo e o meu instrumento de guerra, minhas armas de guerra. Apresente o teu corpo, a tua vida, as tuas mãos, os teus pés, a tua boca, os teus olhos, todo o teu ser, como diz a palavra, como instrumentos da justiça, para que a justiça de Deus se cumpra em nós, através daquilo que Cristo tem nos prometido e nos tem falado de uma forma tão clara. Nós não temos desculpa. Nós não temos desculpas. E não é mais tempo de dar desculpa a Deus. É tempo de dispor nossas vidas. Deus não está preocupado com quanto dinheiro eu conto, nem com quantos dons eu tenho, nem quanto conhecimento eu tenho adquirido. Deus somente necessita de instrumentos limpos que se coloquem em suas mãos. Instrumentos limpos. Instrumentos que estejam livres, dispostos, determinados, decididos a ser a ferramenta, a arma nas mãos do Senhor para cumprir o seu propósito aqui na terra. Não é mais tempo de dar desculpa. Eu creio que nós temos feito passar o tempo. Passamos o tempo. E passamos o tempo. E enquanto isso nós perdemos muito terreno. E é hora de recuperar. É hora de restaurar. É hora de que nós nos coloquemos na brecha. E digamos ao Senhor, Senhor, eu sou e quero apresentar meu corpo, meu ser, todo o meu ser, como instrumento de honra nas tuas mãos. Usa-me a mim. É a hora, essa é a minha hora, esse é o meu momento. Esse é o meu momento. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Nós temos que aceitar
O que a graça nos propõe deve ser aceita, deve ser recebida, para que possamos desfrutá-la, experimentar. Ninguém receberá a salvação que é pela graça se não crê, se não a recebe. Nós temos que receber, temos que aceitar. Como eu sei que eu sou escolhido por Deus para ser um instrumento nas suas mãos? Você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Amém. Bom, eu não estou inventando isso. Não estou pregando nada novo também. Apresentai. Pedro diz algo que realmente me impressiona na primeira carta, e vou concluir com isso, pelo menos essa mensagem, para depois celebrar a mesa do Senhor, que é uma mesa de oportunidades. Primeira carta do apóstolo Pedro. Ele diz algo que me impressiona e que realmente deve dar vergonha, nos deve dar vergonha, né? Temos que ficar envergonhados. Capítulo 4, versículo 1. Nós estamos celebrando isso hoje. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, versículo 1. Armai-vos. O que diz? Armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, já derrotou o pecado de uma vez por todas. Para quê? Para quê? Leia na tua Bíblia. No tempo que nos resta nesse corpo, na carne, não vivamos mais conforme as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Isso é apresentar nossos corpos como instrumentos, né? Nossos membros como instrumentos a Deus, para cumprir a sua vontade. Versículo 3, a parte principal. Porque é bastante que no tempo passado, em espanhol diz, já basta. Já basta que o tempo passado vocês utilizaram para apresentar vossos corpos, vossas vidas, para o pecado, para a bebedice, para dissoluções, como diz aí a palavra. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatria. Basta já. Já é bastante. Já basta que durante tanto tempo de nossas vidas tivéssemos dedicado nosso corpo às nossas vidas como instrumento da iniquidade e do pecado. Qual é o nosso problema? Qual é o teu problema? O meu problema é o meu marido que não crê. É a minha esposa. O meu problema é que nós temos um problema que nós não podemos resolvê-lo. O meu problema é que a minha nora, a minha sogra, a minha avó, a minha tia, sempre tem alguém no meio. Nunca somos nós. Foi a mulher que tu me destes. A culpa é da mulher. A culpa é do patrão que não me dá tempo para orar. Não me dá tempo para me congregar. Não me dá tempo para servir a Deus. Qual é o problema? Não é mais fácil mudar de patrão? Não, mas meu trabalho é o meu trabalho. A minha vida é a minha vida. Deus diz, você é o meu instrumento. É o meu martelo. Martelo sem cabo. Você é o meu martelo. E as minhas ferramentas de guerra, contigo vou vencer, contigo vou derrotar reinos, contigo vou derrubar correntes, vou quebrar correntes, contigo vou destruir exércitos, contigo vou levantar reinos, contigo vou destruir reinos, vou levantar e vou destruir, vou edificar e vou derrubar.
o que Deus fez com os profetas, o que Deus fez com os apóstolos, coisas realmente extraordinárias. Qual era a razão? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Não importa que sejamos gordos, altos, negros ou brancos, a cor, nem a idade, nem o passado, nada disso importa para Deus. Deus vai usar assim como nós somos, sempre e quando nós disponhamos nossas vidas e busquemos cada dia ser instrumentos limpos, preparados, dispostos para que Ele possa usar. Sempre e quando eu disponha a minha vida, Senhor, eis-me aqui. Isaías acabava de ser purificado. Quanto tempo levamos para ser purificados? 10 anos? 20 anos? Não uma ação tremenda, maravilhosa da graça, do sangue de Jesus que nos purifica e nos lava de forma instantânea. Não é o que nós estamos celebrando hoje. A nossa comunhão com o corpo de Cristo, a nossa comunhão com o sangue de Cristo, de que nele nós estamos redimidos, de que nele nós estamos ressuscitados, de que nele somos mais do que vencedores, de que nele nós temos a vitória, que nele nós temos vida eterna. Nós estamos celebrando tudo isso, que nele nós temos todas as coisas, somos mais do que vencedores nele. E nossas vidas, como instrumentos de guerra, não é isso que nós estamos celebrando. Eu costumo dizer que a ceia do Senhor é uma oportunidade que nós temos. Oportunidade para quê? Para reivindicar-nos. Há muitas pessoas, e vou ler isso, para celebrar isso, a mesa do Senhor. Diz a carta dos Coríntios, a primeira carta, a principal que nós lemos sempre, relacionado com a mesa do Senhor. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Capítulo 11, Paulo diz assim, versículo 20, vamos a partir do versículo 24, ou 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse, tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Lembrem-se de mim. Lembrem-se de mim. Quando nós estamos tomando o cálice, estamos tomando o pão, nós estamos lembrando do que Ele fez por nós. Diz a palavra, lembrem-se de mim. Quando vocês tomarem o cálice, lembrem-se de mim. Quando vocês tomarem o pão, lembrem-se. Estamos lembrando o que Ele fez, o que Ele realizou por nós. Nós temos mais do que razões para apresentar nossas vidas como instrumentos, pelo que Ele fez por nós. Diz a palavra, que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E, de acordo a isso, não coma e não beba. É isso que diz? E assim, coma e beba. Por que eu digo que é uma oportunidade? É uma oportunidade tremenda que nós temos. De quê? Cada vez que nós participamos da mesa do Senhor, em realidade nós estamos dizendo, nós mantemos firme a nossa comunhão com Ele, com o seu povo.
Nós somos parte dele, ele é parte de nós. Nós somos parte. Jesus disse que o que não come meu corpo e não bebe meu sangue, não tem parte. Não, diz a palavra, não tem vida em si mesmo. Está morto. É tão importante participar da mesa do Senhor? É fundamental se nós estamos em comunhão com Ele. Porque se nós andamos em luz, como Ele está em luz, diz a palavra, temos comunhão. Comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, nos limpa de todo o pecado. Se nós estamos em comunhão, nós devemos participar. Se nós vivemos em comunhão, o que é o pão? A comunhão com o corpo de Cristo. O que é o cálice? A comunhão com o sangue de Cristo. E que nós estamos debaixo dessa aliança, onde o seu corpo foi entregado por nós e o seu sangue foi derramado para redimir-nos de todo o pecado. O seu corpo levou sobre si as nossas maldições, as nossas enfermidades, as nossas doenças. Toda a maldição que estava sobre nós, que era contra nós, pela lei, Ele levou sobre o seu corpo. E o seu sangue foi derramado para que nós fôssemos livres, limpos, lavados, completamente limpos. Para quê? Para que pudéssemos andar em vida nova, em novidades de vida, diz a palavra. Então, se nós, não diz a palavra, examine-se e não coma. Sabe o que quer dizer isso? Que nós devemos rever a nossa posição. É tomar uma posição firme. Se há algo que corrigir, pois eu vou tomar justamente porque eu vou corrigir. Eu determino corrigir. Não é Deus. Não são meus irmãos, sou eu. Eu como com a determinação de fazer o que devo fazer. Não foi o que Jesus disse a Judas, o que deve fazer? Faze-o. Pronto. Isso não é somente pelo fato que ele ia entregá-lo, senão que isso também representa que aquilo que nós devemos fazer, tomar e fazer. Não tomar quer dizer rebeldia. Não tomar quer dizer não temos disposição a mudar as coisas. Queremos continuar iguais. Compreende, meus irmãos? Há pessoas que põem cara de que matou 2 e deixou 3 amarrado para matar em casa quando voltar, né? Na hora da ceia. Paulo diz, celebremos festa. Façamos festa, diz a palavra. Despojemos de tudo aquilo que não serve. Deixemos todo o embaraço e o pecado que nos assedia, que está tão perto de nós muitas vezes. E corramos com paciência a carreira que temos colocado diante de nós, colocando os olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele é fiel, sumo sacerdote, para se compadecer das nossas fraquezas, a fim de que nós sejamos livres, a fim de que nós determinemos comer, porque nós não queremos ser rebeldes contra o Senhor, contra o seu corpo e contra o seu sangue, não queremos ser traidores. Nós queremos ser daqueles que participam para a vida abundante, para a vida eterna. Aqueles que se apropriam das promessas que Deus tem através dessa celebração. Vamos ver 1 Coríntios 10. Parece que nós esquecemos que a ceia do Senhor é uma oportunidade de grandes bênçãos para as nossas vidas. O que são bênçãos? Favores, dádivas de Deus para mim e para você. Diz aí a palavra. Capítulo 10. E o versículo 21 diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor, somos nós mais fortes do que Ele? Bom, saltei um pouquinho antes. Versículo 16. Porque o cálice de quê? De bênção. O que é bênção? O que é bênção? O que você entende por bênção?
Hã? Cálice de quê? Diz a palavra? De bênção. O que nós estamos tomando? Bênção para nossas vidas. O que são bênçãos? Hã? O que é bênção? O que é bênção? Dádivas, coisas boas, favores, presentes, maravilhas de Deus para mim e para você, coisas que Deus tem especialmente preparadas para nós que participamos da sua mesa, dignamente. Maravilhoso é que Deus tem a nossa determinação, quando somos sinceros, quando somos verdadeiros, Deus tem a nossa determinação como um fato. Como um fato. Nós não podemos ser rebeldes com relação a isso. Não é examinar, bom, eu tenho dado muitas desculpas a Deus, bom, então não vou tomar, eu vou ajeitar isso. Sabe onde você vai ajeitar isso? Nunca. Na próxima ceia, o diabo vai dizer, não, mas você não é digno. E você vai seguir cada vez mais distantes, com o coração cada vez mais endurecido, mais duro e mais duro. A ceia do Senhor é uma oportunidade. Quando Jesus tomou o pão e deu a Judas, e ainda fez de uma forma honrando, porque molhar o pão e dar a um convidado era distingui-lo, era uma forma de honrá-lo. O que Jesus esperava dele? Que ele mudasse, que se arrependesse. Não o que ele espera de nós, que nos arrependamos ao participar da sua mesa, daquele que entregou a sua vida por nós, entregou o seu sangue por nós, entregou o seu corpo em sacrifício a Deus por nós, para que nós pudéssemos ser santos e sem mancha nesse mundo. Amém? Para que nós pudéssemos ser os seus instrumentos de honra em suas mãos e possamos honrá-lo em tudo aquilo que nós fizermos, seja no nosso comer, no nosso beber, no nosso falar, no nosso andar, em tudo que nós fizermos. Tudo que nós fizermos deve ser feito para a honra e para a glória. Amém? Para a glória daquele que nos chamou para sermos seus instrumentos, para ser instrumentos especiais em suas mãos, instrumento de honra, instrumento de glória. O cálice de bênção que participamos, que tomamos, versículo 16, porventura o cálice de bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Não alguns, os dignos somente. Mas então quem está de forma indigna, o que deve fazer? Muito simples. Quantos anos vai levar para que você seja digno? Quanto tempo leva? Mas não é tão fácil assim. Nós temos que cumprir um ritual. Que ritual? Nós temos que crer. Nós temos que voltar-nos para o nosso Deus se estamos longe. Temos que tomar nossa posição se estamos fora dela. Temos que tomar o nosso chamado e aceitá-lo incondicionalmente, dizer a Deus, eis-me aqui. Quanto tempo levará para isso? Mas isso é dizer e fazer diferente. Você é homem de Deus? É mulher de Deus? Bom, então, qual o problema? Tem uma coisa que acertar com Deus ou com alguém? Determina. Come assim do pão. Em sinal de que você está determinado a viver conforme os padrões que Jesus estabeleceu para o seu corpo, para o seu povo, e nós somos parte desse povo. Você é parte desse povo. Amém?
Vamos colocar de pé, por favor, e vamos orar. Quero chamar os diáconos para nos ajudar, por favor. Vamos orar e vamos... Conjunto também, louvor, por favor. Estão preparados? Estão preparados? Aleluia. Deus quer que nós nos coloquemos simplesmente no lugar que Ele nos chamou para que estivéssemos. Vou perguntar uma vez mais. Você está no lugar que Deus te chamou para que você estivesse? Ou você não sabe? Eu não sei o que Deus quer de mim. Você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia? É impossível que você não saiba o que Deus quer de você. A palavra de Deus revela a sua vontade para as nossas vidas. A sua vontade soberana, a sua vontade universal, a sua vontade perfeita, a sua vontade gloriosa. E o seu Espírito vai abrindo nosso entendimento para compreender cada vez mais, de forma mais clara, aquilo exatamente para o qual Ele nos fez. Ele nos fez com um propósito. Ele te fez com um propósito. Amém? Te chamou, te criou, te redimiu, te lavou, te restaurou, te perdoou para que você fosse o seu instrumento, apresentasse a tua vida como instrumento de justiça para fazer a sua vontade aqui na terra. Faça-se a tua vontade. Foi a oração sublime que Jesus nos ensinou. Venha o teu reino. Eis-me aqui, Senhor, para cumprir tudo conforme aquilo que tem escrito em teu livro. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Amém? Levanta as tuas mãos e vamos orar ao Senhor em forma de entrega, consagração das nossas vidas, ouvindo o seu chamado pela sua palavra. Senhor, a tua palavra é a verdade imutável, a verdade única, a verdade que permanece. Os céus, a terra poderá passar, mas a tua palavra permanece para sempre, porque ela é eterna, ela é perfeita, ela é mais doce do que o mel, ela é mais maravilhosa do que tudo aquilo que nós possamos provar e experimentar nessa terra. A tua palavra é maravilhosa, a tua palavra é viva, a tua palavra é santa, a tua palavra é tremenda, a tua palavra dá vida aos mortos, a tua palavra liberta, a tua palavra cura, a tua palavra restaura, a tua palavra levanta, a tua palavra dá vida. A mesma palavra pela qual criaste os céus e a terra é a mesma palavra que vivificará os nossos corpos mortais, as nossas vidas, vivificará o nosso espírito. Nós te louvamos por isso, te bendizemos, ó Deus, apresentamos as nossas vidas, os nossos corpos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a ti, Senhor. Oferecemos nossos membros como instrumentos da justiça. Como diz a tua palavra, é bastante o tempo que nós vivemos no passado, entregues a todo tipo de dissoluções, de imundície e do pecado. É tempo que nós consagremos, que dediquemos nossas vidas ao Cordeiro Santo que nos amou e que nos lavou com seu sangue, nos purificou e nos redimiu. Nós te damos graças, Senhor. Nessa noite te bendizemos por esse pão que foi partido, assim como o teu corpo um dia foi partido por nós. Nós queremos dar-te graças por esse pão. A tua palavra declara, Senhor, que tu levaste na cruz as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas maldições. Tu levaste sobre a cruz, para que pelas tuas chagas, tuas feridas, nós fôssemos curados. Aleluia. Somos donos da cura, somos donos da libertação, somos donos das promessas, somos donos, Senhor, de uma herança gloriosa que tu preparaste para nós nos céus e também aqui na terra. Coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que não subiram ao coração do homem, são as coisas que preparastes para aqueles que te amam,
Queremos declarar o nosso amor nesta noite. Queremos declarar a nossa entrega nessa noite. Queremos declarar nossas vidas. Queremos deixar toda desculpa, todo obstáculo e toda barreira que nós mesmos tenhamos colocado. E queremos dizer-te: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. A tua voz, a voz do teu Espírito soa em nossos corações. Oh, declarando: Tu és o meu martelo, Tu és o meu instrumento de guerra. Contigo derrubarei, destruirei reinos, conquistarei reinos. Contigo derrubarei muralhas, contigo destruirei exércitos. Contigo, aleluia, contigo farei proezas, contigo farei maravilhas, contigo, através de ti, aleluia, através de ti, porque tu és o meu instrumento, aleluia, a minha arma de guerra. Contigo destruirei reinos das trevas, contigo levantarei vidas. Oh, para o meu louvor e para a minha glória, diz o Senhor. Tu és o meu instrumento. Através de ti, por meio de ti, farei grandes obras, grandes coisas. Oh, sinais e maravilhas, prodígios. Oh, te ensinarei uma língua diferente que tu não sabes. Através de ti, por meio de ti, oh, mostrarei proezas nos céus, também na terra. Aleluia. Por meio de ti levantarei, por meio de ti edificarei. Porque tu és o meu instrumento, a minha arma. Oh, aleluia. Nos entregamos nessa noite, Senhor, ao teu propósito. Basta, já basta que tanto tempo tenhamos oferecido nossas vidas para ser instrumento da iniquidade e do pecado. É hora, Senhor, porque o teu corpo foi partido por nós, para que nós pudéssemos ser livres do pecado, livres das obras das trevas, para que fôssemos em tuas mãos, ó Senhor, como um diadema de glória, como uma pérola de grande valor, Senhor, de grande preço, aonde tu pagaste tudo por nós, para que nós pudéssemos ser santos. Oh, instrumento glorioso em tuas mãos, instrumento de honra em tuas mãos. Graças te damos por este pão, esse pão que partimos, que é a nossa comunhão com o teu corpo, a nossa aliança realizada na cruz um dia. Recordamos e lembramos só de ti, Senhor, nesta noite. Lembramos do teu amor, que é mais doce do que o mel. Lembramos da tua misericórdia, que é melhor do que a vida. Lembramos da tua bondade, que é inesgotável. Lembramos, Senhor, lembramos do teu sofrimento, para que através da tua morte nós tivéssemos vida, para que através do teu sacrifício, o sacrifício do teu corpo, nós pudéssemos ser livres da lei, do pecado e da morte. Aleluia, graças te damos, Senhor. Participamos com louvor e com gozo em tua presença desse pão que representa o teu corpo que foi partido por nós, no nome de Jesus Cristo. Amém.